Boa tarde, alunos do quarto ano. Eu estou gravando esse vídeo hoje para passar para vocês um resumo do que nós vimos até agora, então, e também uma proposta de atividade de recuperação, que eu estou vendo que alguns alunos não entregaram atividades e também não realizou avaliação, tá? Então, eu fechei parcialmente as médias, mas ainda não enviei no sistema, tá? Quem fez a avaliação até agora foi o Daniel, que está com 100 de média, o Lucas Regonati, que está com 90, a Pamela, 75, a Tainara, 85 e a Thalita, 70 até agora, tá? Então, eu gostaria de pedir a atenção de todos, porque eu vou fazer, então, um resumo, né, como eu disse, das aulas que foram postadas até agora no Google, e no final eu faço uma proposta de recuperação, então, que valerá tanto como nota de trabalho como nota de avaliação para quem não entregou até ontem, tá? Lembrando que essa entrega deve ser feita até na terça-feira, dia 27, porque na quarta-feira eu preciso fechar e quinta-feira, dia 29, eu já envio tudo, tá bom? Então, quem não enviar até lá. E quem está pegando atividades presenciais, dá para fazer essa atividade também, tá? Porque eu pedi para que quem fosse pegar as atividades lá no colégio levasse o livro também. Os temas que nós estudamos até agora, do dia 21 até na semana passada, foram, então, a origem da violência, que foi uma repostagem, na verdade, do que eu já havia trabalhado antes da gente entrar né, de pandemia, e antes de sair essa paralisação, tá? Então, esse item foi repostado no dia 21, mas eu já havia trabalhado com vocês em sala de aula. A segunda atividade também trabalhada em sala de aula foi aquela questão do Foucault, poder e resistência. Foi postado no dia 21. Poder, política e Estado, que eu postei na outra semana, no dia 5 de maio. O conceito de ideologia no dia 8 e o cultura e ideologia no dia 15 de maio. Então, foram só esses 5 temas que eu abordei nesse primeiro trimestre, tanto lá no Brasílio quanto no Google Classroom, tá? Então, só retomando a origem da violência, né, o que nós vimos, tanto em sala quanto aquela postagem que eu fiz no slide, nós vimos que a violência é um problema da modernidade, mas tem origem muito remota, né? Que isso se deve ao domínio do homem sobre o homem, e eu tratei também a respeito do tema violência na atualidade. No meio daquele texto há um conceito, né, de como Marx, como que ele fala a respeito da violência, né, que o homem é um ser construído socialmente, sujeito de sua história, as posições pessoais de cada ser humano, a falsa neutralidade, o conformismo, ou mesmo ser um cidadão participativo e crítico, determinam que tipo de sociedade estejam construindo. Isso daqui eu tinha colocado, né, eu havia colocado só como uma reflexão mesmo de como Marx fala sobre a nossa sociedade contemporânea. O segundo tema que eu tinha colocado, então, que era a respeito do Foucault, né, o que ele pensa, onde há poder, há resistência, né, esse era o tema do artigo que eu publiquei lá no Google, né, e esse até aqui eu penso que será a principal parte desse texto, né, que para ele o poder não é simplesmente exercido por um nível da sociedade sobre o outro, mas está presente em todos os níveis da sociedade. Ainda o poder é algo que é exercido em vez de possuído. Não é uma coisa, mas uma relação. As relações de poder envolvem um discurso, sistema de ideias, uma ideologia, né? O que possibilita também a resistência. Então, por isso que ele afirma que onde há poder, há resistência. Ainda naquela postagem do Foucault, né? Ele fala sobre o Panopticon, né? Que foi desenvolvida por Berta, e é o supremo olho do poder para Foucault.
Os espaços circulares permitem uma visibilidade permanente, que leva os prisioneiros a se conformar com sua própria disciplina e controle. Foucault defende que não apenas as prisões, mas todas as estruturas hierárquicas, como hospitais, fábricas e escolas, evoluíram para parecerem com esse modelo. Se a gente refletir sob essa visão, a gente vai perceber que essas instituições, elas são assim como se fossem algumas prisões. Isso daí é na visão do Foucault, tá? Para ele, os prisioneiros não sabem ao certo quando estão sendo vigiados. Hoje em dia, então, piorou, né, essa visão, se ele tivesse vivo, por causa das câmeras, né, que existem. E nessa visão, o observador fica numa torre, né, e monitora todos os movimentos e comportamentos dos presos, que são colocados em celas com iluminação de fundo, que eliminam as sombras onde os prisioneiros podem se esconder dos olhos do observador. Isso daqui é um conceito-chave para Foucault. Continuando, então, para quem está com os livros, fazendo as atividades presenciais, o capítulo que eu trabalhei foi o Poder, Política e Estado. Para quem está fazendo atividade no Google, eu postei as imagens das páginas 138 a 142, né? Inclusive, numa das atividades, eu falo sobre a relação, né, que existe entre o que veio acontecendo mais recentemente com o impeachment de Fernando Collor de Mello. E nessa mesma postagem, eu falo sobre o poder, o conceito de poder para Weber, né? As formas de exercício do poder e o poder político. Então, vale a pena reler aquela postagem que eu fiz lá no Google, tá? E para quem não tem acesso, tem nas páginas 138 a 142 do livro Sociologia em Movimento. Um dos últimos conceitos, né, que foram bem trabalhados ali foi a questão da ideologia, né? Eu tinha colocado, até feito uma proposta para que vocês ouvissem a música do Cazuza, Ideologia. Um conceito muito importante presente ali, que eu também postei, é a ideologia como visão de mundo, para Antônio Gramsci. Para quem não sabia pronunciar, né, esse SCI, se fala Gramsci, é um X, né? Parece um som de um X, tá? E a cultura e ideologia, né, no geral, no conceito geral, e aqui no livro, né, na página que eu coloco para vocês, a gente utiliza um exemplo do funk, né, o funk, ele faz parte da cultura erudita, ele faz parte da cultura popular, né, então esse conceito está bem explícito ali naquele capítulo que eu postei para vocês. A proposta, então, de trabalho de recuperação é uma síntese. Eu quero que vocês façam uma síntese para quem precisa de nota, para quem quer aumentar a nota do que vem fazendo. Essa proposta fala, então, para que vocês reúnam os principais elementos abordados de todos os temas que eu acabei de sintetizar. Eu fiz uma síntese aqui, um resumo do que foi passado até agora. Claro que não é só isso que está falando nos textos, né? E vocês precisam contemplar esse assunto, né, dos textos, dessa aula, das aulas anteriores, das propostas de leitura de artigo, até da música, para ser entregue até na terça-feira, para que vocês não fiquem prejudicados com nota, tá? Então, assim, para quem não está tendo acesso na plataforma do Google, igual o João, que já me mandou uma mensagem, João, você pode fazer a atividade, me mandar no WhatsApp mesmo, tá? Até na terça-feira, porque na quarta-feira eu já vou fechar tudo isso daqui, as médias já vou passar no RCO, inclusive as presenças também, tá? Então, se tiver alguém também que esteja na mesma situação que o João, que não está tendo acesso, não está conseguindo acessar, faça, tira foto, ou escaneie e mande para quem está tendo acesso lá no Google, envie a atividade, e para quem não está tendo acesso, envie no WhatsApp essa síntese, então, de todos os temas que eu abordei até agora aqui no Google Classroom, tá certo? Então, eu espero, né? Vou ficar esperando as atividades, tá? De todos. Eu vou até terça-feira, então, é a recuperação, tá certo? Era só isso por hoje, tá? Obrigada.